Sejam φ e ψ aplicações lineares de R3 em R3. Suponhamos que φ é definida por φ de x1, x2, x3 igual a x1 menos 2x3, x2, x2 mais x3. Reparem que temos aqui então o vetor imagem da nossa aplicação linear φ e que ψ é definida relativamente à base canónica pela matriz B. Bom, neste exercício temos as duas situações que por vezes nos aparecem. Na linha A estão a pedir para definir a aplicação linear que é dada aqui, então por este vetor origem, estão a pedir para definir a matriz desta aplicação linear. Na linha B deste mesmo exercício vão pedir o contrário, ou seja, relativamente à aplicação linear ψ, que temos a matriz, vão pedir para definir a aplicação linear desta forma, ok? O conjunto das imagens. Bom, vamos fazer então a linha A. Como é que nós obtemos a matriz? Eu vou primeiro responder à pergunta de forma muito direta e prática, porque penso que poderá ser, portanto, poderá ajudar em termos de prova, de exame. Aqui estão a pedir só a matriz, ok? E, portanto, há uma forma prática de olhar para aqui e obter logo a matriz. E depois tentarei explicar melhor de seguida, ok? Então, de forma prática, eu sei que a minha matriz A, da aplicação linear φ, é uma matriz 3x3. Bom, primeira coisa, porque é que eu sei que é 3x3? Porque nós estamos numa aplicação linear de R3 em R3, ok? Se eu tivesse uma aplicação linear, por exemplo, φ de R4 em R3, então a minha matriz, a matriz desta aplicação linear, teria de ser 4 por 3, ok? 4 linhas, 3 colunas. Portanto, ficaria até não assim retangular, mas mais ao comprido, não é? Portanto, ficaríamos assim com uma matriz 4 por 3, ok? Se fosse de R4 em R3. E, portanto, nós aqui ficamos a saber, porque é de R3 em R3, é sempre 3 por 3, neste caso. E para escrever ali os elementos da matriz, é também muito simples, é só olhar então ali para o conjunto das nossas imagens da aplicação linear e começar a escrever por linhas. Vou só aqui dar então mais uma dica. Começar a escrever ali por linhas, portanto vamos supor, aqui estará sempre o x1, x2, x3, isto será sempre assim, ok? Sendo o x1, x2, x3 os elementos aqui de R3 do conjunto de partida, do espaço vetorial de partida. Bom, então vamos olhar para o conjunto das imagens e olhar para a primeira componente e ver qual o coeficiente do x1. Bom, o coeficiente do x1 é 1, então coloco aqui 1 e vou escrever por linha. O coeficiente do x2 nesta componente é 0 porque não tem lá x2, não é? Então é 0. O coeficiente do x3, menos 2. E agora passamos à segunda linha, ou seja, vou olhar para a segunda componente e ver o coeficiente do x1 é 0 porque não tem lá x1. O coeficiente do x2 é 1. O coeficiente do x3 é 0 porque não tem lá x3. E agora escrevemos a última linha, olho para a terceira componente e vejo qual o coeficiente de x1, 0, o coeficiente do x2 dá 1 e o coeficiente do x3 dá 1. E pronto, está a matriz obtida, ok? Bom, porque é que isto acontece? Vamos relembrar então como é que nós definimos, associamos uma matriz a uma aplicação linear. Nós temos a aplicação linear de R3 em R3 e a matriz que está associada a esta aplicação é aquela matriz que nos ajuda a obter a imagem de qualquer elemento aqui do nosso espaço vetorial de partida. De que forma é que essa matriz vai trabalhar? Sempre. É sempre uma matriz A, vou chamar aqui A, que vai multiplicar com um elemento qualquer, então, um vetor coluna, sempre um vetor coluna do nosso espaço vetorial de partida e que vai permitir então obter a imagem desse elemento, ok? É claro que, reparem, aqui é sempre um espaço coluna, um vetor coluna, ok? Então será, eu tenho aqui a dimensão desta coluna, é 3 por 1. Quer dizer que a minha matriz, o meu resultado aqui terá que ser 1, não é? É qualquer coisa por 1. Bom, mas reparem que eu também sei que 3 por 1, portanto, aqui a minha matriz terá de ser 3 por 3. Bom, mas isto também já tinha concluído há pouco, ok? Portanto, aqui terá de ser 3 por 1. Eu sei que este é um espaço coluna, é 3 por 1 sempre. A minha matriz é 3 por 3, porque é de R3 em R3. Então, eu sei que aqui no meu resultado final vou obter uma matriz de 3 por 1. Bom, e eu conheço, neste caso estão-me a pedir, por vezes fazem ao contrário, dão a matriz, aqui como no caso da aplicação PSI, dão a matriz e pedem então o conjunto das imagens. Neste caso estão a pedir a matriz, mas estão-me a dar aqui este elemento. Portanto, reparem que eu tenho
aqui o elemento x1 menos 2x3. Tenho depois aqui o x2 e tenho ali o x2 mais x3. Bom, então reparem que para eu obter a matriz, posso pensar então desta forma. Eu tenho aqui uma determinada linha que vai multiplicar por esta coluna para obter o primeiro elemento, não é? Então a multiplicação desta linha, eu vou aqui representar por estas bolinhas. Portanto, não vou, senão parecem zeros. Portanto, isto que aqui está, só um bocadinho, é que a nossa cabeça às vezes imagina tudo e portanto poderiam começar a dizer que aquilo eram zeros e não são zeros, ok? Tenho aqui um elemento, outro e outro na primeira linha. Vou multiplicar esta linha com esta coluna e tenho que dar este elemento aqui, não é? Então reparem que números é que eu tenho que ter aqui para multiplicado com esta coluna dar x1 menos 2x3. Então aqui poderei ter o elemento 1, não é? 1 vezes x1 dá x1. Aqui terá de estar o 0. Reparem, o 0 porque eu não tenho lá o x2. Então 0 vezes x2 dá 0, anula. Mas depois eu quero que apareça ali menos 2x3. Então, ao multiplicar esta linha por esta coluna, ali tem que estar o menos 2, ok? Então, de forma prática, nós podemos olhar ali para a nossa imagem e começar a tirar logo as linhas da nossa coluna, como iria ficar aqui, não é? 1, 0, menos 2, eu tirei logo 1, 0, menos 2, 0, 1, 0, por causa desta multiplicação, ok? Neste caso temos então o resultado da multiplicação e temos que descobrir a matriz. Mas é sempre fácil de fazer, portanto, por uma análise que eu acabei aqui de transmitir, ok? Bom, na linha B vamos então fazer o contrário. Da matriz, obter a imagem, que é igualmente fácil, ok? Ou se calhar ainda mais fácil. Bom, então, até uma próxima!